A China Azul quer saber os detalhes dessa manchete que você trouxe pra gente, Emerson Pansieri. O homem bidou. Um abraço. Bom dia, pai. Bom dia pra você também, Pedro Abílio. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Um abraço pros nossos comentaristas também, todo mundo ligado com a gente. Dia importante, né? Dia especial. Hoje é aniversário da casa. A nossa casa fazendo 74 anos, a Itatiaia, que é a nossa segunda casa mesmo, né? Se você for olhar, a gente às vezes passa mais tempo aqui do que na nossa casa mesmo. É verdade. Né? Então, é sempre um local que a gente ama muito, né? Eu ouvinte desde criança. Quantos anos de Itatiaia, Pansi? Eu fiz 9 anos, dia 9 de dezembro. Que legal. Eu lembro quando você começou na Itatiaia. Teve o nosso Emanuel Carneiro fazendo ali a turma do bate-bola. Então a gente vem pra cá sempre muito feliz e uma responsabilidade sempre muito grande de falar do Cruzeirão mais lindo do mundo aqui na Itatiaia. Então, um dia pra lá de especial, Pedro. Olha só, vamos falar então dessa manchete que eu trouxe, porque o Gerson teve o nome publicado no BID. Ele está no BID e pode fazer a estreia na partida de quinta-feira contra o Democrata de Governador Valadares. Jogador que já vem treinando, vem fazendo as atividades com os companheiros na Toca da Raposa, né? Vem a cada dia que passa melhorando parte física, vem entendendo a filosofia de trabalho do Cruzeiro, que isso também é importante. O técnico Tite, ele tem uma forma de trabalhar, está usando uma base do ano passado deixada pelo Leonardo Jardim, mas vem implementando, né, as ideias dele de jogo, o que ele pensa de jogo, o que ele acha que é fundamental para a equipe fazer dentro de campo, e nesse contexto tem o Gerson. Então, pode ser a cara nova do Cruzeiro. Sinceramente, não sei se vai ser titular já na quinta-feira, né? Talvez entre no segundo tempo, vai dando a minutagem aos poucos ao jogador, até porque, como eu disse, né, há pouco ficou um tempinho aí fora dos campos, normal, fim de ano, férias, tinha sido liberado do Zenit da Rússia para descansar aqui no Brasil, estava no Rio de Janeiro, até que surgiu o Cruzeiro forte na parada e a contratação, que teve também a aprovação dele, assim que o Marcão Silva, o pai dele, levou essa situação toda do Cruzeiro. Então o Gerson, e aí, o Pedrão, vamos falar a verdade aqui, com ingresso de R$30, é pro torcedor ir comparecer mesmo, ir comparecer, ir com aquela vontade, comparecer com aquela energia, fazer aquela festa bonita, porque pode ter sim um Gerson no segundo tempo da partida. Gerson com a possibilidade de estreia, que notícia importante, tem muita gente muito ansiosa, afinal de contas, né, o Gerson, um jogador que vinha atuando também lá no futebol da Rússia, pelo Zenit, quando chegou falou, né, vou precisar de alguns dias aí, claro, uma readaptação pequena, mas não tem tanto tempo também que saiu do Brasil, por isso quero te ouvir, Nath Fiuza. Um bom dia pra você, como é que tá a sua expectativa de ver pela primeira vez o Gerson em campo pelo Cruzeiro, Nath? Bom dia, viu, Pedro? Um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, nesta terça-feira, né? 20 de janeiro, um dia especial pra gente, aniversário da Rádio Itatiaia, e o meu abraço também pro Pansieri, pro Alê, e a expectativa é grande, né? Por ver o Gerson ter os seus primeiros minutos. Eu acho que esse planejamento é um planejamento interessante, né? Para que ele tenha já os primeiros minutos, passe aquela ansiedade da estreia. É claro que o Gerson é um jogador muito experiente, mas sempre tem, né? Aquele sentimento diferente quando você está começando um novo trabalho, um novo projeto na sua carreira. Então acho que se ele conseguir passar esses primeiros minutos, já ir recuperando um pouquinho do ritmo de jogo, já ir se adaptando ao time na quinta-feira, ainda que não como titular, entrando no decorrer da partida, é o melhor dos planejamentos possíveis para que no domingo, aí sim ele possa estar em campo como titular, quem sabe para esse jogo, que é o mais importante do Cruzeiro até aqui em 2026, o clássico contra o Atlético, e depois já o Gerson ainda mais adaptado para a estreia na quinta-feira no Campeonato Brasileiro, que aí sim é o grande foco do Cruzeiro. E aí, junto com ver o Gerson atuar, ver como ele se comporta, se sente ali com a camisa do Cruzeiro, é entender a dinâmica tática, né? É claro que nesta partida de quinta-feira, o Cruzeiro deve usar uma equipe mais mesclada. Se ele entra no decorrer do jogo, ainda não vai dar pra gente pescar muito ali em que posição necessariamente ele vai entrar. O Tite já deixou claro, ele pode jogar como um meia pela direita, já jogou com o
Tite também como um meia pela esquerda, pode jogar como um segundo homem de meio campo, mas principalmente no domingo entender uma nova configuração de Cruzeiro, tendo o Gerson. Eu acho que ele vai acabar entrando ali como um meia pela direita, trabalhando junto com o Matheus Pereira, os dois tendo muita liberdade de movimentação. Enfim, eu acho que não demora, o Tite também vai preferir um atacante de mais velocidade pelo outro lado do campo, e não o Wanderson, que é um atacante que segura mais e que tem um papel tático importante, mas são mudanças graduais, né? O mais importante é que o Cruzeiro segue tendo bom desempenho, o Tite, de maneira inteligente, mantém o que já funcionava e vai fazendo as alterações naturalmente, aos poucos, e conforme, né, esses jogadores vão ficando prontos, porque o Gerson, claro, vai ser um titular absoluto. Ale Oliveira também está com a gente nesta terça-feira e eu quero saber de você, Ale, o que a torcida do Cruzeiro pode esperar para os primeiros dias, os primeiros momentos, os primeiros jogos de Gerson pelo Cruzeiro? Ale, bom dia. Muito bom dia, viu, Pedrão, aos companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. É claro que ele vai estar ainda num processo de readaptação ao futebol brasileiro, né? Vai estar se condicionando, vai estar conhecendo os companheiros, não vai estar com aquele entrosamento, mas é evidente que muita categoria, né? Muita capacidade técnica, aliás, muita disputa física também, porque ele é muito forte, né? Fisicamente. Eu acho que pode esperar um grande jogador. Talvez isso não fique absolutamente claro nos primeiros momentos dele com a camisa do Cruzeiro, mas um grande jogador. E até curioso, né? O torcedor é paixão, né? E a gente entende isso e é sempre muito delicado você comentar sobre a paixão, né? Das pessoas, né? Mas depois da atuação do fim de semana, muita gente, o Gerson vai ter que ficar no banco, vai ter que comer. Não, calma. O Gerson, eu tenho a convicção e respeito quem pensa diferente, seria titular em qualquer time do Brasil, né? Aliás, quando ele sai para ir jogar no futebol russo, para mim, esportivamente um equívoco, mas daí a gente não sabe a prioridade do cara, né? Pode ser que a prioridade do cara ou de quem cuida da carreira dele não tenha sido esportiva, tenha sido financeira, né? Mas ele era titular do Flamengo e da seleção brasileira. Então o Flamengo é o melhor time da América do Sul, correto? E a seleção brasileira é a seleção brasileira. Era titular dos dois, né? E protagonista, né? Então eu tenho essa curiosidade aí que a Nath falou, de saber no lugar de quem que ele vai jogar. Não é simples, porque a turma toda, além de estar jogando no seu limite desde o ano passado, e tenha voltado bem, por incrível que pareça, foi até surpreendente a volta do Cruzeiro com os titulares, mesmo levando em consideração o adversário mais frágil. Além dos caras estarem jogando bem, existe um entrosamento, um encaixe, né? Tanto que no ano passado, em alguns momentos, por suspensão ou por lesão, entrava um dos reservas, na ausência de um titular desse aí que aí nessa briga para se manter entre os 11, e mesmo o reserva às vezes era melhor tecnicamente do que os titulares, o time não tinha, sabe, a mesma sintonia. É incrível isso, né, cara? Porque você tinha reservas no ano passado que eram melhores do que os titulares. O Mateuzinho é um exemplo, né? Mas a coisa às vezes não funcionava, sabe, a engrenagem ali, mas o Gerson será titular. É claro que você precisa tem uma lista assim, ó, de primeiros nomes assim para saírem, para que o Gerson possa jogar, né? O Wanderson é o primeiro deles, mas se você tira o Wanderson e mantém o Christian, você não tem nenhum agudo de velocidade e habilidade de 1 contra 1. Você pode até liberar o corredor para os laterais, mas você não tem um homem de frente, que não é o Christian, que não é o Gerson, né? Que tem essa qualidade, né? Talvez caiam juntos, né? O Wanderson e o Christian, e você coloca o Gerson e um de lado de campo mais arisco, um Arroio. Terra, né? Você pode colocar. Enfim, eu estou muito curioso para saber como vai funcionar essa engrenagem. Claro, o Lucas Silva é uma possibilidade, embora ele tenha um entrosamento com o Lucas Romero que é absurdo, e o Lucas Silva também não está dando brecha, é um líder do time. Mas tô curioso, viu, Pedrão, como o Tite vai pensar esse time com o Gerson. Depois tem o Mateuzinho também, que vai brigar. Enfim, é um Cruzeiro muito forte para a temporada, você não tem a dúvida. O que você espera em termos técnicos, Ale? O que ele vai agregar? Você falou muito da parte tática, mas é o passe, é o lançamento, é um cara de versatilidade, mas
quais são as grandes características que você gosta de ver no futebol do Gerson, titular em qualquer time do Brasil? Eu acho que ele é um jogador completo. Eu acho que é um jogador que tem um bom poder de marcação, já jogou de segundo volante, pode jogar de segundo volante novamente. É um cara que finaliza bem, é um cara que vai ajudar na criação das jogadas, né? É um cara que tem uma visão de jogo e é um cara de muita disputa, né? De muita pegada. Então, imagino que nessa de conseguir retomar a bola, que o Cruzeiro fez muito no ano passado, né? De retomar a bola e ligar o contra-ataque ou definir o ataque rapidamente, eu acho que ele pode ser uma arma muito importante, mas muito importante. O homem. É o homem. É o Coringa. Ele é muito bom jogador, sim, e eu tenho uma expectativa muito positiva com relação à presença dele aqui no Cruzeiro. Torcida do Cruzeiro também, né? Tá de olho nessa estreia aí, nessa possibilidade, ou o quanto antes estrear o Gerson. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Cláudio, seu Cláudio Binha, o pai da nossa Claire, talentosíssima colega jornalista, tá sempre ligado com a gente lá no Rádio Esportes. A gente já vai falar mais com o Emerson Pansieri a respeito dessa sequência do Cruzeiro. Quinta-feira tem jogo importante e o Rádio Esportes traz destaque para você. Deixa antes eu dar um recado para... Eu já ouvi a Nath Fiuza, ouvi o Ale Oliveira, agora eu quero ouvir o Guerreiro Fabrício a respeito dessa possibilidade da estreia do Gerson. O que você está esperando, hein, Guerreiro? Da estreia do Gerson pelo Cruzeiro, que parece estar cada vez mais próximo. Um abraço, Guerreiro! Fala comigo, Pedrão, fera máxima, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Rádio Esporte. Pedrão, é a hora, né? É um momento. Quebrar esse gelo logo, colocar essa camisa, entrar no Mineirão, já se familiarizar com a nova casa, com os companheiros no campo de jogo, porque treino é treino, jogo é jogo, né? O Mineirão, apesar que é jogador que estava há pouco tempo fora do país, mas estava num futebol com característica diferente. O Cruzeiro tem um estilo de jogo, tem um DNA, né? O próprio Tite já falou que manteve do ano passado, então requer um preparo físico, requer um jogo menos cadenciado, por exemplo, que ele fazia no Flamengo, que é aquele estilo de jogo mais carioca, mais cadenciado, e aqui no Cruzeiro o Tite, lógico, tenta impor essa escola dele, essa característica do Tite, né? Mas não perdeu aí, não tirou a característica que o time ficou do ano passado, que é importante, né? Essa transição rápida, futebol moderno, objetividade. Então, quanto antes o Gerson entrar nesse esquema todo, é melhor. E é uma boa oportunidade, né? Campeonato Mineiro, lógico que tem que ter um controle de carga, tudo, mas é sempre importante esse jogador já ir pegando aí o ritmo de jogo, porque semana que vem também já começa o Campeonato Brasileiro, e aí é só pauleira, Pedrão. Então, com certeza é um jogador aí que tem uma expectativa muito grande pelo lado do torcedor, pelo nosso lado também, enfim, dos próprios companheiros. Torcer aí para que tudo corra bem nessa estreia e que ele faça uma excelente temporada. Estamos vivendo, né, Fabrício, essa expectativa não só da estreia do Gerson, mas como você falou também, dessa sequência importante de jogos com o Brasileirão começando mais cedo. Emerson Pansieri, faltando 1 minuto pro meio-dia. Pessoal, tá almoçando. Calma, segura a garfada aí, porque o Pansieri tem notícia importante. Há uma nova investida por um titular do Cruzeiro vinda do futebol europeu, Pansi. Exatamente. Teve uma investida novamente do Como, da Itália, né? Muita gente conhece só Milan, Inter de Milão. O Como é um time que subiu pra Série A, pra primeira divisão recentemente. Tem um projeto muito sólido. Exatamente, né? Então é importante fazer essa introdução ao assunto, porque muita gente conhece as grandes camisas, né? Do futebol italiano. O Como é uma equipe que está na Série A, né? Do futebol italiano, e ele novamente vindo atrás do Kaique, e dessa vez oferecendo mais ou menos aí 9 milhões de euros. Foi uma notícia até publicada pelo jornalista Fabrício Romano, aqui no trabalho também do Pedro Leite, do Lucas Barbosa, naquela apuração. O que sabemos? O Cruzeiro rejeitou mais uma vez. Mais um não do Cruzeiro para os italianos que querem, de qualquer maneira, o Kaique. Aliás, eles estiveram aqui em Belo Horizonte, né? Essa informação é nossa. Eles vieram aqui no jogo contra o Botafogo, olharam o atleta, estiveram no Mineirão. E aí, Pedro, é importante dizer
que é um jogador valorizado. Kaique tem 22 anos. Kaique foi construindo essa titularidade dele do Cruzeiro desde Paulo Pezzolano. Lembra do Paulo Pezzolano? Pois é, desde o Paulo Pezzolano, na época, ele era reserva do Bidu, que hoje está no Corinthians. Então, só para contar um pouco dessa história do Kaique, que tem também um lastro todo no Cruzeiro, né? É o filho do Fernandão, tá sempre ouvindo a Itatiaia lá. E mais um detalhe, o Cauã Prats é outro jogador que tá na mira do futebol europeu. O Borussia também esteve aqui no Mineirão para ver o Cauã Prats de perto. Cauã Prats tem 17 anos. Cria da Toca. Ano passado, alguns jogos como titular. Esse ano também já começou a temporada como titular naquela equipe do Tite mais alternativa, né? Reservas e jovens atletas. E ele fazia parte dessa história toda. E o Borussia, né, já fez uma proposta e, pelo jeito, vai tentar de novo. Então são os laterais do Cruzeiro, extremamente valorizados, jovens ainda. O Kaique, me recordo, no ano passado, inclusive em pré-lista aí do Ancelotti, para ser convocado pelo treinador da seleção brasileira. A atleta foi muito bem no campeonato, parte de desarme, evoluindo cabeceio, enfim, crescendo muito, e agora chegando mais uma proposta prontamente rejeitada pelo Cruzeiro. O que você acha, Nath, desse assédio, né? Acho que natural, o mercado vai ficar de olho nos bons jogadores, mas será que já é hora? Será que tem como segurar por muito mais tempo? Como é que você vê o futuro do Kaique no Cruzeiro? Ô Pedro, assim, o Cruzeiro tá com seus jogadores muito valorizados, então esse assédio é absolutamente normal. O que o Cruzeiro precisa, obviamente, pesar é a parte esportiva, a parte financeira. O Cruzeiro, a gente nunca pode deixar de lembrar, né? É uma SAF, enfim, um clube que também tem seus objetivos financeiros, um clube que tem feito investimentos, então, naturalmente, a venda de um atleta ou outro em algum momento vai acontecer, porque você precisa fazer esse dinheiro girar, e o Kaique se coloca como um dos principais jogadores aí para o mercado europeu que o Cruzeiro tem hoje, por alguns motivos, né? Primeiro, pela qualidade dele, óbvio. Segundo, porque ainda é muito novo. Terceiro, porque é lateral, e a gente sabe que encontrar lateral hoje, ainda mais lateral de qualidade, é quase que garimpar ouro, né? E o Cruzeiro tem 2 na lateral esquerda, então tem que pesar a parte financeira e fazer um planejamento, porque a gente viu, por exemplo, nas últimas semanas, um assédio no Cauã Prats por parte do Borussia e agora no Kaique por parte desse time italiano. Então o Cruzeiro tem que dosar ali, entender qual proposta é mais vantajosa, se libera o Kaique, se o Cauã Prats está pronto, né, para de fato assumir uma titularidade, o que pode ser combinado neste sentido. Eu acho que o Kaique ainda pode ser titular do Cruzeiro por mais tempo, pode se valorizar mais. Eu acho que o Cauã Prats, daqui a pouco, com mais minutagem, pode render uma venda ainda mais vantajosa para o Cruzeiro. Cruzeiro que está na vitrine do futebol continental também nesta temporada, porque vai jogar a Libertadores, mas acho que é inevitável que em algum momento esses jogadores mais novos, Kaique, o próprio Caio Jorge, né, se for para o mercado europeu, acho que isso é natural, e o Cruzeiro tem que pesar, claro, também a parte financeira. E tendo um bom planejamento, você consegue também encontrar outros bons atletas, né? Ele é 2003, Ale. Ele completa 23 anos ainda acho que é março, no próximo mês de março. É um ativo dos mais valorizados do Cruzeiro e uma posição das mais valorizadas pelo mercado internacionalmente falando, né? Você falou que ele é de 2003, eu sou de 1973. Então existe pertinho, não vou mentir, né, para nossa audiência, que existe uma pequena diferença, né, de idade, né? E a maturidade do Kaique já bem mais avançada que a sua, né? Principalmente com relação ao direct do estado. Olha aqui, ó, a Nath tocou num ponto que me chama muito a atenção, né, que o Cruzeiro é uma SAF, evidentemente, mas é uma SAF diferente, né? Porque o que o Pedrinho já teve aqui é um elogio que eu tô fazendo, tá? O que o Pedrinho já teve oportunidade de, como empresa, ganhar muito dinheiro, Pedrão. Mas muito dinheiro. Ou de até economizar muito dinheiro. Essas últimas movimentações de permanência do Caio Jorge, daqui a pouco permanência do Matheus Pereira, chegada do Gerson, permanência dos laterais, que, como você disse, são muito valorizados. Eu acho até que os 3, né? São muito valorizados. Esse movimento, você está falando de quantos de dinheiro? Mas muito dinheiro. Mas muito. Que como uma empresa normal não abriria a mão desse lucro. Só que aí existe o quê? Existe a paixão, né? Existe o coração. E aí, talvez isso que tenha faltado muito para a administração do Ronaldo, que ajudou o Cruzeiro, é verdade.
né? O Ronaldo entrega o Cruzeiro bem melhor do que ele pegou, mas ali só tinha calculadora, no peito deles tinha a calculadora, né? No lugar do coração. Exatamente. E eu acho que o Pedrinho ele faz essa mescla. Claro, abriu mão de alguns jogadores, sabe, para ter espaço na folha salarial para outros, e vai se movimentando dentro do que é possível, mas o Pedrinho ele deixa o coração gritar, porque nós estamos falando aí de muito dinheiro, nós estamos falando de, sei lá, 150 pila por aí, né? Porque realmente é muita grana. Gerson, Caio Jorge, os laterais, enfim, é muito dinheiro. Então é a SAF sim, mas é uma SAF apaixonada, eu diria. No lugar de pipipi, faz tutu. A Nath, ela falou em apaixonada, ela se manifesta, sempre assim. Diga, Nath. Não, é só porque é interessante demais isso que o Alê tá falando, porque a gente sempre tem que relembrar pro torcedor que não dá para você ter todo mundo o tempo todo à disposição, né? Em algum momento uma venda pode acontecer, mas eu acho que o planejamento do Cruzeiro é muito claro no sentido de que esse time, ele é muito forte, ele é muito bem montado, ele é um elenco muito competitivo, que vai brigar na temporada, mas talvez antes do retorno financeiro, que pode vir e pode vir até maior, dependendo do que acontece, vira ainda mais retorno técnico. O Kaique já deu muito retorno técnico ao Cruzeiro. O Marlon foi para o Grêmio, ele assumiu a titularidade com muita maturidade, não deixou espaço, brecha para críticas, vem evoluindo, é um lateral de qualidade que apoia, que defende bem. Mas esse retorno técnico ele pode ser ainda maior se os títulos vierem. Então eu acho que o planejamento do Cruzeiro é muito claro. A gente pode vender, existem propostas que são irrecusáveis, mas dentro ali do padrão, do que está sendo oferecido, vale muito mais segurar mais um pouco o Kaique, ter um grande titular, um ótimo suplente e quem sabe ganhar um título para depois você fazer dinheiro, do que ao contrário, né? E se desfazendo e tentando reposições aqui e ali, talvez você nunca tenha uma base de fato formada para brigar pelos campeonatos, que é o que o Cruzeiro tem hoje neste momento. Então, é essa diferença de SAFs para SAFs que a gente comenta aqui, né? O Cruzeiro, claro, quer lucrar, o Cruzeiro, claro, quer vender jogadores, o Cruzeiro, claro, quer se estabelecer como uma vitrine de bons atletas, de talentos da sua categoria de base, mas talvez primeiro voltar a ganhar títulos, porque um time do tamanho do Cruzeiro não pode ficar tanto tempo assim num jejum de um grande campeonato. Então, eu acho que o objetivo do Cruzeiro nas negativas de vendas, principalmente para a temporada 2026, passa muito por aí, né? É verdade, Nath. 12:08, Emerson Pansieri passa a régua pra gente. Ô, Pedrão, deixa eu só trazer as palavras do Lars Ricken, que é diretor do Dortmund. Lars Ricken? Olha só, falou? Conhecemos bem o jogador, que é o Cauã Prates, que foi assunto nosso, né? Cauã Prates e Kaique. Agora falando do Cauã Prates. É um jogador interessante, mas isso também são apenas rumores por enquanto. Decidimos não dar um relatório de situação para cada rumor, já que no final muitos jogadores são constantemente associados a nós. É óbvio que ele não vai falar de forma oficial sobre esse interesse em relação ao Cauã Prates, mas ele acontece, já teve aqui no ano passado. A primeira proposta rejeitada pelo Cruzeiro. Acredito que o valor precisa ser um valor bem legal para o Cruzeiro liberar esse garoto também. Então, só para a gente contextualizar a história, que 2 jovens atletas, então, valorizados no mercado da bola, mas pelo jeito, né, pelo que a gente vem sentindo das movimentações do Cruzeiro, eles podem colocar grana. Mas o Cruzeiro não está a fim de desfazer de ninguém, porque foi um pedido do Tite para a disputa da Copa Libertadores. Lars Ricken. Ricken por Ricken, o Pedrinho tem mais bala, né? Vamos falar a verdade, né? Ele pode ser Ricken lá, as negas dele. Aqui ele não vem com esse, né? Esse chucrute aqui pra... Ok. Boa, Ale Oliveira. Valeu, Emerson Pansieri, bom trabalho pra você. Valeu, pai. Pedrão. Daqui a pouco a gente volta com mais, tem aí ao longo da programação, tem muita coisa pra gente falar nesse dia tão especial de aniversário da nossa Itatiaia. E o esporte da Itatiaia agora tem novos canais exclusivos no Twitter, Instagram e Facebook. Siga o @Itatiaia Esporte pra acompanhar em tempo real tabelas, resultados, as notícias, vídeos, bastidores dos eventos em Minas, no Brasil e no mundo. @Itatiaia Esporte, porque você sabe, esporte é na Itatiaia.